Bom, muito boa tarde a todos. Queria começar por dizer o seguinte. Hoje o país foi confrontado com elementos novos e diferenciados em relação ao comportamento do antigo Primeiro-Ministro António Costa na relação com a TAP e com a antiga administração da TAP. O que hoje é divulgado é particularmente grave, porque independentemente da forma como é divulgada e do contexto em que é divulgado, mostra que houve mentiras na Comissão de Inquérito à TAP, que decorreu aqui neste Parlamento, houve mentiras nas declarações de membros do Governo e do próprio antigo chefe de Governo António Costa em relação à TAP, e talvez o mais grave de tudo é que evidencia, depois de já termos visto e todo o país ter visto a forma como Pedro Nuno Santos geria a TAP, de vermos agora qual é o processo de decisão de António Costa em matérias tão importantes como esta. Os elementos de conversação que ficaram disponíveis hoje mostram uma coisa para lá de toda a evidência, que o despedimento da antiga CEO da TAP foi e teve motivações políticas e não, ao contrário do que disseram os então membros do Governo, Fernando Medina e João Galamba, motivações técnicas, sustentadas nos relatórios e, sobretudo, sustentada na auditoria. Isto significa que o Governo mentiu aos portugueses. Significa que o então Primeiro-Ministro mentiu aos portugueses. E que o que fez foi criar um artifício que levasse a um despedimento rápido da antiga CEO da TAP para se livrar daquilo que ele chamou o inferno político de então. Este comportamento tem várias consequências, mas tem também uma análise que tem que ser feita. As consequências são o que pode vir a pesar sobre o Estado português e sobre todos os contribuintes. O pagamento de uma indenização que a antiga CEO reclama de cerca de 6 milhões de euros. E certamente, com os elementos de conversação que tem hoje, vai ter uma ajuda extra no processo que move contra o Estado e que move contra todos nós, os contribuintes. Era por isso uma ajuda desnecessária que António Costa dava a quem tanto lesou Portugal, a quem tanto lesou a Companhia Aérea Portuguesa e a quem tanto lesou os contribuintes portugueses. O segundo motivo é mais grave. Trata-se da mentira persistente do Governo, trata-se da mentira persistente de António Costa e por isso o Parlamento vai ter que esclarecer muito bem qual foi o grau de implicação e envolvimento de António Costa no despedimento da antiga CEO da TAP, porque é que Fernando Medina e João Galamba mentiram quando falaram ao país sobre o despedimento da antiga CEO e porque é que houve mentiras puníveis criminalmente na antiga Comissão de Inquérito à TAP. Por isso mesmo, o Chega decidiu desenvolver e levar a cabo duas iniciativas diferenciadas. A primeira é de chamar com urgência ao Parlamento António Costa, à Comissão de Economia, de Infraestruturas, precisamente para explicar qual foi o seu papel neste despedimento, quais foram os reais motivos e interesses por detrás deste despedimento e se é verdade, conforme as conversas indiciam e as escutas hoje reveladas demonstram, que houve motivações absolutamente políticas, de cálculo e tática eleitoral, na forma como foi despedida a antiga CEO da TAP. Esse é o primeiro elemento. E chamaremos António Costa, aliás já demos entrada com esse requerimento com muita urgência ao Parlamento, para que possa acontecer nos próximos dias ou nas próximas semanas. O segundo elemento prende-se com a Comissão de Inquérito à TAP. Como todos sabem, mentir a uma Comissão de Inquérito pode configurar o crime de falsas declarações. As comissões de inquérito têm poderes equiparados às de órgão judicial. Por isso mesmo, o Chega vai pedir o levantamento das várias declarações feitas na Comissão de Inquérito da TAP, porque, suspeitamos, elas indiciam precisamente o contrário daquilo que hoje foi tornado público. Que o Governo não tomou a decisão de afastar a CEO da TAP porque António Costa quis fazê-lo politicamente e não porque a auditoria o revelava. Que, ao contrário do que disse o Presidente do Conselho de Administração e a antiga CEO, António Costa intervinha diretamente nos assuntos da TAP, de tal forma que tomou decisão sobre o seu despedimento. Pior, foi António Costa, afinal, que escolheu o sucessor da antiga CEO. Quando diz que há um novo elemento que podia ser muito bom, um elemento de tranquilidade política e descompressão, António Costa mais não está do que usar o seu poder, na altura de Primeiro-Ministro, para encher o aparelho de Estado de pessoas de quem ele confia, que são próximas e que são politicamente utilizáveis. Tudo isto foi o contrário do que nos disseram na Comissão de Inquérito, tudo isto foi o contrário do que transmitiram ao país naqueles dias confusos
de 2023. Por isso, reitero, o Chega tomou duas decisões que nada têm a ver com o momento político, nem com o momento político nacional ou de António Costa. É o de ouvir António Costa com urgência neste Parlamento, sobre as declarações que hoje são conhecidas ou as conversas que hoje são conhecidas, e confrontá-lo com o que disse na altura enquanto Primeiro-Ministro e que não bate certo com estas declarações. Fazer um levantamento das declarações feitas na Comissão de Inquérito da TAP, para enviar para o Ministério Público tudo o que configurar o crime de falsas declarações e de mentiras ditas ao Parlamento, quer pelo Partido Socialista, quer por antigos membros da TAP, quer especialmente por antigos membros do Governo, e recordo que o próprio Pedro Nuno Santos foi ouvido na Comissão de Inquérito da TAP, onde deu conta de que António Costa não tinha intervenção direta nestes assuntos. É por isso um escândalo, é por isso uma mentira, é por isso o ser apanhado em flagrante que nós não podemos deixar que continue impunemente, independentemente de António Costa ser ou não candidato à presidência do Conselho Europeu. A verdade não tem tempo, o escrutínio não tem tempo e a justiça não se coaduna com processos políticos de candidaturas. Tem que ser feita independentemente do momento político que cada um dos protagonistas vive. É por isso um dia triste para a nossa democracia, mas o Chega não deixará de fazer o que tem que fazer para apurar a verdade, independentemente de quem seja e independentemente das circunstâncias, porque é para isso que os portugueses votaram em nós e é para isso que nós cá estamos. Doa a quem doer, tal como no caso das gêmeas, a justiça tem que ser feita neste caso da TAP. E as escutas que hoje foram divulgadas não são tranquilizadoras para ninguém, muito menos para a credibilidade de António Costa. O Ministério Público já está na posse e penso que estará na posse de todos. Porém, hoje, com a revelação destas conversas, há um novo elemento que releva. Não sei se o Ministério Público estaria na posse desta informação ou não no âmbito deste processo, porque são processos diferentes, a Operação Influencer e a Operação da TAP são processos muito diferentes, mas há um trabalho que o Parlamento pode fazer. É enviar para o Ministério Público dizendo claramente, atenção, senhores procuradores, isto foi dito na Comissão de Inquérito e isto, sabemos hoje, é objetivamente falso. Portanto, pedimos que procedam nos termos da lei, face à responsabilização que pode aqui existir. Eu relembro que vários elementos da Comissão de Inquérito, inclusive antigos governantes, disseram que António Costa não tinha tido nenhuma intervenção neste processo e, fora a Comissão de Inquérito, João Galamba e Fernando Medina, todos nos relembramos daquela conferência de imprensa que durou interminavelmente, deixaram claro que era uma decisão deles e que era uma decisão deles que derivava do relatório da auditoria à TAP. Ora, o que ouvimos hoje é António Costa a dizer temos que nos livrar dela porque isto é um inferno político. Ou é ela ou somos nós. Ou seja, não teve nada a ver com a auditoria, não teve nada a ver com comportamento legal, técnico, profissional, teve a ver com uma coisa, com tática política. Isto vai nos prejudicar a nível do Tribunal e a nível do processo de indemnização, isto vai nos prejudicar a nível internacional, alguém tem que ser responsabilizado por isso. Portanto, o Chega fará esse trabalho também em relação às declarações da Comissão de Inquérito da TAP. Economia, Comissão de Economia. O deputado Filipe Melo, enquanto coordenador da Comissão, deu hoje indicação de que o requerimento já deu entrada e, portanto, o antigo Primeiro-Ministro será chamado nos próximos dias, assim que seja aprovado o requerimento, ao Parlamento. Caso o não façam, o Chega recorrerá ao seu direito putestativo de chamar António Costa a este Parlamento. Não, acabámos de submeter isto há pouco, falo-emos esta tarde, o deputado Filipe Melo e a equipa dele farão isso esta tarde, caso não haja condições políticas para isso, embora penso honestamente que todos os partidos têm interesse no esclarecimento desta matéria, o Chega recorrerá a um putestativo, embora não seja o ideal, será um instrumento que utilizaremos caso haja bloqueio de outros partidos para isso.